Olá, olá, sejam todos vocês mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Avante Concursos, o canal que nós estamos aqui justamente proporcionando um material de melhor qualidade, vídeos de qualidade aqui para vocês, para que você possa vir a ser aprovado. Eu sou o professor Albert Lucas, professor de raciocínio lógico e matemático, e vou corrigir 5 questões anteriores da banca IBAT. É uma banca organizadora que eu me dou muito bem, é uma banca organizadora no qual eu tenho muita familiaridade, muita tranquilidade, muita propriedade para falar dessa banca organizadora. Já passei no concurso dessa banca, por isso que eu adoro essa banca IBAD. Então, feita essa pequena introdução, vamos lá. Quais são as questões que eu selecionei? São 5 questões, esse vídeo aqui tem esse propósito, trazer 5 questões anteriores para a gente fazer a correção aqui neste exato momento. Então vamos lá. Deixa eu só fazer a troca da minha cor aqui do meu lapisinho, pronto. Aí vamos lá. Em uma reunião com 30 estudantes de diferentes estados do Brasil, das alternativas a seguir, a única necessariamente verdadeira é: pelo menos 2 delas são cariocas, pelo menos 2 delas são do mesmo estado, pelo menos 2 delas gostariam de ir a São Paulo, pelo menos 2 delas são de Rondônia e pelo menos 2 delas já visitaram Salvador. Gente, vamos supor, aqui no Brasil nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Então vou considerar o Distrito Federal como estado, então são 27 estados. Então vamos supor que tem essas 30 pessoas em filinha e eu vou perguntando uma a uma: qual é o seu estado? São Paulo, e o seu? Rio de Janeiro, o seu? Bahia, o seu? E as primeiras 27 pessoas, cada uma delas fala um estado. Eu, caramba, que coincidência, meu Deus do céu, nenhuma repetida. A partir da 28ª pessoa, ela vai ter que falar, vai ter que repetir o estado. Então ela vai ter que repetir o estado. 29ª pessoa vai ter que falar um outro estado que já vinha ter falado anteriormente. E a 30ª pessoa, idem, a mesma coisa, já vai ter falado. Então a única alternativa possível é uma questão bem tranquila aí, pelo menos 2 delas são do mesmo estado, seria a nossa letra B. As outras alternativas seria fácil até por eliminação. Por que são cariocas? Por que necessariamente são cariocas? Ok? A questão está falando o quê? Está insinuando o quê para dizer que pelo menos 2 delas são cariocas? Ou pelo menos 2 delas gostariam de ir a São Paulo? Como que eu vou garantir isso? Ou pelo menos 2 delas são de Rondônia? Ou pelo menos 2 delas já visitaram Salvador? E eu que sou de Salvador até poderia dizer: eu vou nessa letra E, porque quem é que não quer visitar Salvador? Então o Brasil todo já visitou Salvador. Não, não posso garantir isso. Não posso garantir. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui que tá caindo. Não posso garantir isso de jeito nenhum. Então, faz a questão tranquilinha. Gabarito, letra B. Questão de número 2. Todos os atores são comediantes. Nenhum comediante sabe cantar. Então, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que eu tenho dois... Primeira coisa, que eu tenho 2 conjuntos aqui. O conjunto dos atores e o conjunto aqui dos comediantes. Comediantes. Pronto. Aí o que acontece? Você está dizendo que todos os atores são comediantes. Quer dizer que eu vou pegar o grupo dos comediantes, até vou colocar um grupo maior. E o grupo dos atores está dentro. Tira os atores aqui, porque ele está dentro, aqui, ó, atores, né? Digamos, tem aqui o Wagner Moura, ele é um Wagner Moura. Wagner Moura, ele é um comediante, segundo assim, a questão, tá? Não tô falando da vida real, ok? Então, ele é um ator. Então, ele é um comediante? Sim, ele é um comediante. Tem outro comediante, o comediante aqui, digamos, é Didi Mocó. Pronto, ele é um comediante. Mas ele é um ator? Não, ele não é ator. Não tá, nem todo comediante é ator, mas todos os atores são comediantes. Aí, tá dizendo assim: nenhum comediante sabe cantar. Então eu tenho um conjunto aqui que eu vou chamar o conjunto dos cantores. Então, quando tem esse conjunto dos cantores, e eu digo assim: Wagner Moura sabe cantar? Não, ele não sabe cantar. E Didi Mocó sabe cantar? Não, Didi Mocó não sabe cantar. Por quê? Porque tá dizendo que nenhum comediante sabe cantar. Quem sabe cantar aqui é quem? É Chitãozinho e Chororó. Tá aqui, Chitãozinho e Chororó. Cadê o cabelão deles, né? Pronto, cheio de cabelão eles têm, né? Pelo menos a última vez que eu vi uma imagem deles, estava cheio de cabelo. Então, pronto, eles são atores? Não, não são atores, porque nenhum ator, nenhum comediante sabe simplesmente cantar. Então, a única alternativa possível é a letra D, foi meu gabarito, e também o gabarito da banca organizadora aí de vocês. Então, nenhum ator sabe cantar. Correção da questão de número 3. Em uma pesquisa de marketing, verificou-se que 1.000 pessoas utilizam os serviços da empresa ABC.
600 pessoas utilizam o serviço da empresa DF e 250 pessoas utilizam o serviço das duas empresas. Assim, é correto afirmar que o número de pessoas que utilizam apenas o serviço da DEIF. Então, nós temos aqui, ó, vamos pegar, são dois conjuntos. Os conjuntos daquelas pessoas que utilizam o serviço da empresa A, B e C e o conjunto das pessoas que utilizam o serviço da empresa D, E, F. Ó, tá dizendo que ao todo aqui, nesse ABC, ó, ao todo isso aqui, ó, tudo, são quantas pessoas? São 1.000 pessoas. E da DEF, aqui, ó, tudo isso, são quantas pessoas? Ah, cadê? São 600 pessoas. Mas é possível que uma pessoa ela utilize os serviços da ABC, então ela está sendo contada, não é, como usuária da A, B e C, e essa mesma pessoa utiliza também o serviço da DEF. Então ela também é uma usuária, está sendo contada como uma usuária da DEF. Por isso que existe algo aqui chamado interseção. Então, na teoria dos conjuntos, você sempre começa pela interseção. E a interseção está dizendo que existem 250 pessoas que utilizam o serviço das duas empresas. Pronto, aqui 250 pessoas. Elas estão sendo contadas duas vezes. Não pode ser contada duas vezes. Tem que ser contada uma única vez, porque afinal de contas ela só tem um CPF. Pelo menos se ela não tiver fraudando nada por aí, né? Então, se a ABC são 1.000 pessoas, mas já existe aqui a contagem dessas 250 pessoas, logo sobraram 750 pessoas. Aqui, ó, 750 mais 250, ó, não dá 1.000? Não dá 1.000 pessoas? Pronto, a ABC tem as 1.000 pessoas delas. Então, excluo aqui. DEF. Então, são 600 pessoas, tudo isso aqui. Menos essas 250, então sobrou quantos? 350 pessoas. Excluo isso daqui. Então, como é que eu faço agora a contagem de quantas pessoas utilizam apenas... Ah, tá querendo saber o quê? Apenas o serviço da DEF, ó, da DEF, apenas o serviço da DEF, são essas 350 pessoas, nem precisava de tudo isso aqui, né? Mas assim, foi bom e interessante também, nós não estamos aqui também só para passar o gabarito, então o gabarito foi 350, daí foi o gabarito aí até da sua banca organizadora. Se a pergunta fosse ao todo, quantas pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa de marketing? Então você somaria 750 mais 250 mais os 350. Ao todo, foram 1.350 pessoas entrevistadas. Então seria 1.350 pessoas entrevistadas. Claro, não tem nada a ver com gabarito, mas estou apenas dando um alcance de conhecimento maior, mais amplo aí para vocês, caso venha repetir esse tipo de questão. Questão de número 4. A negativa da proposição Arthur é alto e gentil. Então nós temos a proposição P. Arthur é alto. E a proposição Q, que é Arthur é gentil. Ou seja, a proposição é Arthur é alto e gentil. Nós temos esse conectivo e, essa conjunção. Qual que é a negativa de P e Q? A negativa você nega a primeira, não P. O E troca pelo OU e nega a segunda, não Q. Logo vai ficar Arthur não é alto ou Arthur não é gentil. Ou neste caso, simplesmente você pode dizer que Arthur aqui não é alto ou não é gentil. Gabarito é a letra C e também foi o gabarito da banca IBAD aí para vocês. E por fim, a nossa questão 5, praticamente 10 minutinhos aqui de aula, foi uma dica bem rápida, bem massa aí para vocês. Mas antes da gente entrar na correção da questão 5, eu pediria encarecidamente, né? Se você chegou até aqui, né? Tá assistindo, tá interessado, é porque você no mínimo está simpatizando pela didática, está gostando de tudo. Então eu pediria gentilmente, nos ajude, nos dê essa força para que nós possamos aqui crescer no Avante Concurso, para que possamos aqui crescer no nosso canal. O Prof. Albert Lucas também, siga, compartilha, curta, se inscreva no canal para cada vez mais possamos crescer, né, aqui no YouTube, no online e trazer sempre dicas preciosas aí para vocês. Eu tô vendo um barulhinho.
Ah, é simplesmente minha mãe que tá lá, ou minha esposa, que resolveu fazer um suco, mas pelo visto agora parou. Então eu fiquei preocupado. Meu Deus, será que tá vindo aqui do problema técnico? Mas não, mas tá tudo certinho, tudo aí de boa pra vocês. Então, conforme eu estava dizendo, se inscreva no canal, curta, no mínimo curta esse vídeo, porque certamente essa dica que eu tô dando pra vocês, essa correção curta que eu tô trazendo aqui pra vocês, está sendo de alguma forma significante aí pra todos vocês. Então vamos lá. Questão de número 5. Considere as seguintes premissas. Todo professor é herói. Nenhum herói é fraco. Então, mais uma vez, teoria dos conjuntos. Dessa vez eu fiz o desenho bonitinho aqui para vocês. Nós temos o conjunto dos professores, dos heróis e dos fracos. Quando simplesmente eu digo todo professor é herói, quem que é o conjunto maior? O conjunto maior são dos heróis, pois nem todos os heróis são professores, mas todos os professores são heróis. Aí tá aqui nesse formato para vocês. Então, conjunto, ó, mais uma vez, ó. Todo professor é herói. Então, eu sou professor. Então, eu sou um herói, segundo a questão. Agora, tem outro camarada aqui, sei lá, um médico. Então, ele trabalhou na pandemia. Ele é um herói, mas ele não é professor. Então, nós podemos resumir assim: tipo, todo professor é herói, mas nem todo herói é professor. Nós podemos ter um podemos, não tô nem falando da profissão, por favor. Nós podemos ter um médico aqui, mas nenhum professor, ó, nenhum herói é fraco, ó. Então, se nenhum herói é fraco e todos os professores são heróis, quer dizer que esse camarada aqui ele não pode ser professor. Pode ser, segundo a questão, qualquer outra profissão, mas professor ele não vai ser, pois todos os professores estão aqui dentro desse conjunto dos heróis. Então, algum professor não é herói? Algum professor não é herói? Alguns professores são fracos? Não, essa não, nem pode ser. Tá, algum herói é fraco? Eita lasqueira, não. O professor não é herói? Não, nada a ver. A questão própria está dizendo aqui que é nenhum professor é fraco. Opa, opa, opa. Achamos aqui, nenhum professor é fraco. Essa seria a nossa alternativa. Inclusive, temos mais questões aqui de correções, são muitas e muitas questões, eu acho que já estou chegando a 100 questões corrigidas aqui para vocês, e estão onde essas questões, professor? Está no nosso curso, então acompanhe, nós vamos fazer lives aqui com as teorias, nós temos cursos diferenciados, ok? Pois é, o que nós podemos apresentar para vocês, alguma coisa que seja diferenciada em relação até aos grandes concursos que já existem por aí. Além de uma aula qualificada, sim, a nossa aula, sim, eu me garanto aqui para vocês, são boas aulas, excelentes materiais que nós temos, feitos por mim, feitos pelo próprio professor Guilherme de língua portuguesa, de redação também. Então nós estamos trazendo aqui qualidade para vocês. Então já nos segue no canal, porque nós vamos fazer lives, aulas gratuitas aqui no YouTube, para que vocês possam nos acompanhar. Depois nós vamos levar vocês para o Meet, porque lá no Meet fica uma coisa assim mais tete a tete. Vocês podem fazer as suas perguntas, extrair de nós o máximo possível do nosso conhecimento, porque às vezes eu estou fazendo uma colocação e você tem uma observação, às vezes, que passou despercebido por mim, que você quer tirar essa dúvida. Então lá no Meet nós vamos tirar essa sua dúvida e também nós vamos ter o nosso curso ao vivo aí para vocês, preparatório para as polícias, esse concurso esse ano de 2025, essa reta final de 2025, tem muita coisa que vai rolar aqui. Por isso que queremos todos vocês aqui juntos, fortes, firmes conosco, porque nós vamos sim aprovar muita gente. Valeu, galera. Então, um forte abraço. Já deixou seu like, já se inscreveu no canal, tá junto conosco aqui no Avante Concurso, no Prof. Alberto Lucas e no Prof. Guilherme, lá para juntos estarmos arrebentando aí, aprovando todos vocês. Forte abraço e até a nossa próxima oportunidade. Valeu!